A palavra é uma só: inveja. O presidente Lula tentou fazer o novo presidente do Chile desconvidar Flávio Bolsonaro de participar de sua posse. É isso mesmo. O Lula também foi convidado para ir na posse de Antônio Castro, mas Lula colocou uma condição: ele ou Flávio Bolsonaro. Como Antônio Castro não cedeu, Lula simplesmente desistiu de ir na posse do presidente de um dos países mais importantes da América do Sul, por inveja. Lula não foi na posse de Javier Milei, na Argentina, não foi na posse de Donald Trump nos Estados Unidos e agora não foi na posse de Antônio Castro no Chile. Que vergonha! Com o arrego de Lula, Flávio Bolsonaro representou o povo brasileiro e foi recebido com honrarias de oficial de Estado. O vídeo hoje está imperdível, então já vai deixando a sua curtida, clique aqui no botão de se inscrever no canal e deixe nos comentários o que você achou do comportamento do Lula. Mucho gusto, felicitaciones por tu Estuve con su victoria. hermano, Está bien también, Miami. mi padre bien. Un abrazo de mi padre, de mi hermano Eduardo. con Eduardo estuve. Sí. Voy a saludar aquí. Mi esposa Fernanda. Perdón. Mucho gusto, Mario. Bien. Ahí Bien. sí. ¿Qué tal? Que Dios te dé mucha valentía. ¿Qué eso? Y es muy riguroso. Sí, Gracias Fuerza por- para usted también. Sé que es muy difícil. fuerza. No, pero tenemos mucho anhelo en el corazón. Sí. Así que El pueblo está muy esperanzado en usted, como también con los otros siempre así. Lo sé. También tenemos un trabajo en Perú, Sí. tenemos un trabajo en Colombia, con toda la energía. Presidente, mucho gusto. Ya nos veremos de nuevo. Sí. mucha fuerza. Muchas gracias. Ahora, ahí. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Então, essa conversa exclusiva que nós tivemos com o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. É uma apuração minha e da Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina e enviada ao Chile para fazer a cobertura da posse do novo presidente do Chile, José Antônio Cast. Pois bem, Cast é uma liderança da direita. O presidente Lula desistiu de participar da posse, estava tudo certo para ele ir, hoje desistiu. Então conversamos com Flávio Bolsonaro, que me disse o seguinte, ele disse assim, nessas palavras, da nossa parte aqui, ele já está lá no Chile, estamos representando o Brasil. O pré-candidato à presidência da República afirmou também, está sendo tratado lá no Chile com honras de chefe de Estado. Flávio disse o seguinte, estamos sendo tratados aqui como chefes de Estado, o que é motivo de grande honra para todos nós brasileiros. Flávio também falou para mim e para a Luciana Tadeu sobre essa desistência, de Lula de participar da cerimônia e disse o seguinte, é mais uma constatação, Flávio falou sobre Lula, de que Lula não consegue conviver com quem pensa diferente e disse também que Lula é uma pessoa raivosa e continuou. A ausência do presidente do Brasil na posse do presidente do Chile, José Antônio Cast, é uma demonstração de que Lula não coloca os interesses do povo brasileiro em primeiro lugar, já que o Chile é um parceiro comercial importante. E aí ele pontua, parte dessas parcerias. Flávio nos disse, então, nós temos acordo de livre comércio com o Chile, em especial na parte de indústria, de alimentos, de energia, sem falar na importância e necessidade de nós aprimorarmos o projeto da Bioceânica, que é uma importante rota de escoamento da produção brasileira, em especial para a Ásia. Amigo. Qué placer verte. Un abrazo de mi padre, de mi hermano y muchas gracias Dice que te estoy apoyando. Por ser el primer asilo político de un brasileño en Argentina. La esperanza, Vas a ganar. Vamos. si Dios Dale. quiser. Vamos, dale. Vamos, con fuerza que vas a salir Fuerza. adelante. Lula de fato tentou, inclusive, demover o Palácio de la Moneda, a sede, o governo chileno, deste convite a Flávio Bolsonaro. Tentou demover a equipe que organiza a posse de José Antônio Cast de convidar um senador da República Brasileira, mas que vai provavelmente, mantido aqui todo o curso político traçado pelo PL e pela família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República do Brasil em outubro deste ano. Matheus Teixeira, a sua apuração, muito boa tarde.
Boa tarde, Yuri, Débora, todo mundo que nos assiste. Exatamente, o presidente Lula estava decidido a ir na posse do novo presidente chileno. Quando recebeu a informação de que o senador Flávio Bolsonaro também havia sido convidado, ele ficou reticente e tentou, sim, a chancelaria brasileira demover o governo chileno, o futuro governo chileno, na verdade, que irá tomar posse, de convidar Flávio Bolsonaro, porque isso inviabilizaria a participação do presidente Lula na posse, justamente porque, na avaliação do governo Lula, não cabia ali, de alguma maneira, dividir o holofote com quem vai ser o seu adversário nas eleições desse ano, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Mas a diplomacia brasileira não teve sucesso. Os chilenos mantiveram o convite a Flávio Bolsonaro e daí então que o presidente Lula cancelou a ida que já estava praticamente certa na posse do novo presidente do Chile. Vamos lembrar que Kast era conhecido como Bolsonaro chileno, ou seja, ele tem sim um alinhamento estratégico e mundial com todo mundo aí desse campo político, não só com a família Bolsonaro, como com Javier Milei na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos e todo mundo que reza a mesma cartilha, essa nova direita aí que está em ascensão no mundo desde a vitória de Donald Trump, a primeira vitória de Jair Bolsonaro, também tem representantes na Europa desse mesmo movimento, e Kast, apesar de fazer questão da presença de Lula, tiveram um primeiro bom contato, mas ele também não abriu mão de estar ali com seus aliados no campo mundial da direita, e justamente por isso que, depois de rejeitar essa investida do governo brasileiro para tentar fazer o recuo da chancelaria chilena sobre o candidato sobre o convite a Flávio, daí, neste momento, o presidente Lula, portanto, disse que não irá mais, não quer ele estar junto com Flávio Bolsonaro. A ideia era ele próprio levar uma comitiva de deputados parlamentares mais alinhados ao governo e até mesmo de centro, mas não seus adversários políticos. Diante disso, o presidente Lula cancelou e agora o representante deve ser Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, estará lá em nome do presidente Lula. Muito parecido, a gente vive esse episódio, né, Yuri e Débora, em relação à posse de Javier Milei. Mas na época, em vez de Flávio, quem esteve foi o pai dele, não estava preso ainda na época, Jair Bolsonaro, e o presidente Lula se negou aí, também não quis ali dividir os holofotes e estar no mesmo ambiente que seu adversário. O discurso do governo brasileiro nos bastidores é que, do ponto de vista institucional, o correto seria o convite ao presidente do país e não a seus adversários políticos. Mas os aliados de Flávio ali sustentam que ele é parlamentar, ele, portanto, tem uma representatividade eleitoral no Brasil como senador e por isso também o convite faz sentido. Mas, de momento, a situação é essa. O presidente Lula queria ir, Flávio Bolsonaro acabou sendo convidado, ele tentou demover esse convite a Flávio Bolsonaro, mas não teve sucesso e por isso cancelou a ida à posse do presidente chileno. Débora e Yuri. Matheus Teixeira, e é tão interessante essa apuração que você traz, porque ela casa com o que Flávio Bolsonaro me disse. Olha só, você está dizendo o seguinte, o governo brasileiro até tentou demover, não, né, melhor não, é adversário. O que o Flávio me disse para mim, para a Luciana Tadeu? Ele disse o seguinte, estou representando o Brasil aqui, já que o presidente Lula não veio, estou sendo tratado com honras de chefe de Estado. E aí você imagina, Yuri Pita, Matheus Teixeira, se Lula chega sendo tratado como chefe de Estado, que de fato o é, e o seu adversário Flávio Bolsonaro também. Seria um constrangimento muito grande para o presidente Lula. Agora, essa motivação, quer dizer, você conversando com fontes ali do governo, aquelas fontes que tentam, né, dourar a pílula, digamos assim, não, o presidente Lula estava cansado da viagem que fez lá para a Coreia, etc. Por isso que ele não vai, mas, enfim, você traz, né, você, Tainá, trazem essa apuração da preocupação em relação, Yuri, ao constrangimento. E, de fato, pelo que Flávio disse que está sendo tratado lá no Chile, Santiago, que ele chegou por volta de 2 horas, mais ou menos, que foi quando consegui falar com ele por telefone, e ele disse que está sendo tratado como chefe de Estado, com honrarias de chefe de Estado. Como vocês viram, o Flávio foi recebido com honrarias de mérito pelo novo presidente do Chile e pela primeira-dona chilena. E também teve a oportunidade de se encontrar com Javier Milei,
em quem deu um forte abraço, como vocês viram, caracterizando o carisma e a simpatia brasileira. Para Lula, só restou a inveja e o vexame, porque ele não soube separar política e protocolo oficial, o que mostra que ele não tem perfil para ser presidente do Brasil. Deixe sua curtida, se inscreva no canal e deixe nos comentários também o que você achou da atitude do Lula. Fique com Deus.